Em meio ao obscuro universo das seitas ocultistas, uma organização se destaca por sua extrema radicalidade, pelo conteúdo chocante de seus textos e pela seriedade com que seus adeptos abraçam a escuridão. Ela não é apenas mais um culto satânico como tantos outros que surgiram ao longo do século XX. Ela é mais antiga, mais estruturada e mais perigosa. Estamos falando da Ordem dos Nove Ângulos, ou Order of Nine Angles, a O9A, uma seita que, segundo diversos estudiosos, ultrapassa o simbolismo do mal e mergulha em práticas reais de violência, manipulação e transformação espiritual por meio do caos. Para entender a O9A, precisamos esquecer o que o senso comum conhece como satanismo moderno, como o estilo teatral da Church of Satan de Anton LaVey ou o discurso filosófico do templo satânico. A Ordem dos Nove Ângulos vai muito além. Ela se define como uma tradição esotérica, que remonta a linhagens ocultas antigas, supostamente preservadas em pequenos grupos secretos no interior da Inglaterra e da Europa desde tempos medievais. Mas a verdadeira notoriedade da O9A começou nos anos 1970, quando textos atribuídos a um homem chamado Anton Long começaram a circular. Nesses textos, eram descritas práticas ritualísticas, estruturas iniciáticas e uma filosofia baseada em niilismo, superação de limites morais e o abandono completo da ética tradicional. A identidade de Anton Long ainda é envolta em mistério. Alguns afirmam que se trata de David Mayotte, um notório neonazista britânico que mais tarde se converteu ao islamismo radical. Outros dizem que Anton Long é um pseudônimo coletivo, usado por diversos membros da elite ocultista para preservar o segredo da verdadeira liderança da ordem. A filosofia da O9A é perturbadora. Ela defende que o ser humano deve transcender sua forma atual por meio de desafios extremos, físicos, morais e espirituais. O adepto da ordem deve buscar a ascensão através da experiência real com o mal, com o sofrimento, com o assassinato simbólico ou literal do ego, e até de outros. Um dos rituais mais controversos da O9A é o chamado Insight Role, no qual o membro deve viver por um tempo determinado uma vida completamente diferente, como infiltrar-se em grupos inimigos ou adotar posturas extremas para romper com todas as amarras morais. Há relatos de membros que se infiltraram em grupos religiosos, políticos e até em organizações militares como parte de sua jornada iniciática. A O9A também descreve a prática do culling, ou seja, o ato de eliminar aqueles considerados fracos ou inúteis à evolução da espécie. Essa ideia macabra se aproxima de eugenia, terrorismo e violência ritual. Segundo os textos da ordem, matar pode ser visto como um ato sagrado, desde que feito com consciência e alinhado com o avanço espiritual do executor. É por isso que muitas agências de inteligência e especialistas em segurança têm investigado a O9A como uma ameaça real, e não apenas como uma doutrina simbólica. Em 2020, o governo dos Estados Unidos incluiu a Ordem dos Nove Ângulos em investigações sobre terrorismo doméstico. Isso porque membros ou simpatizantes da ordem foram associados a crimes reais, incluindo assassinatos, atentados e planos de terrorismo. Em um dos casos mais emblemáticos, um soldado americano ligado à O9A foi preso após compartilhar planos para entregar informações militares a grupos extremistas, com a intenção de causar mortes dentro das próprias Forças Armadas. Outro caso envolveu um grupo neonazista chamado Atomwaffen Division, que teria se baseado nos textos da O9A para justificar atos de violência e assassinatos. A conexão entre a O9A e a extrema-direita não é apenas uma coincidência. Muitos textos da ordem flertam com ideias de supremacia, darwinismo social e destruição de sistemas democráticos. A ordem acredita que o mundo atual está em decadência e que apenas por meio do caos absoluto é possível gerar uma nova era, regida por uma elite espiritual que sobreviveu ao colapso. A estrutura da O9A é descentralizada. Não há templos, nem centros físicos, nem líderes reconhecidos publicamente. Tudo é feito de forma clandestina,
por meio de pequenos grupos chamados Nexions e por comunicações encriptadas. A maioria dos textos circula em fóruns obscuros da internet, em PDFs codificados e em redes fechadas de discussão. Os graus iniciáticos da O9A são complexos, e cada etapa exige provas reais. Há relatos de membros que caminharam centenas de quilômetros sozinhos, viveram isolados por anos ou participaram de práticas ilegais como parte de sua iniciação. A Ordem dos Nove Ângulos acredita em um cosmos composto por múltiplas dimensões. Os ângulos do nome seriam os pontos de acesso a essas realidades ocultas. Através de rituais específicos, seus adeptos dizem ser capazes de acessar essas dimensões e interagir com entidades conhecidas como os acausais, seres não humanos conscientes que habitam planos além do tempo e espaço. Essas entidades seriam os verdadeiros deuses antigos, esquecidos pelas religiões modernas, mas preservados em rituais ocultos. Alguns textos fazem referências a nomes como Azanijin, Noctulius e Nictélius, entidades que representam aspectos como morte, escuridão, destruição e transmutação. Para a O9A, o satanismo não é adoração ao diabo cristão. É a reverência à força primordial do caos, ao movimento constante, à destruição que permite a renovação. E para isso tudo é permitido. Não há pecado. Não há moral. Há apenas vontade e poder. A Ordem também adota um calendário ritualístico próprio, com datas que coincidem com antigos sabás pagãos e momentos específicos do ciclo lunar. Mas os rituais, longe de serem apenas simbólicos, incluem jejum, sangue, isolamento e, segundo alguns relatos, sacrifícios reais. Por tudo isso, a O9A é considerada por muitos como a seita mais perigosa do mundo. Não por seu tamanho, mas por sua filosofia radical e seu alcance silencioso. Ela não busca fama, não vende livros, não busca seguidores, ela busca transformação. E para ela, o mundo atual precisa ser destruído. O mais assustador? Muitos de seus textos foram encontrados em fóruns utilizados por atiradores em massa, extremistas violentos e pessoas com distúrbios mentais graves. É como se a doutrina da O9A encontrasse ressonância justamente nos indivíduos mais instáveis e perigosos, dando-lhes justificativa espiritual para a violência. Em 2021, a ONU emitiu um alerta sobre o crescimento de seitas esotéricas ligadas a extremismo violento. E a O9A estava entre as mais citadas. Mas, apesar disso, a Ordem continua ativa, operando no submundo, mudando nomes, recriando textos, disseminando sua doutrina em formas cada vez mais difíceis de rastrear. É uma hidra de muitas cabeças. Mata-se uma, surgem outras. E ela cresce onde houver caos, desespero e desejo por poder. A pergunta que fica é: até onde essa seita pode ir? Qual o limite entre doutrina filosófica e ação real? E mais importante, quantos estão sendo silenciosamente doutrinados agora mesmo, em fóruns, livros obscuros ou redes privadas, sem que ninguém perceba? A Ordem dos Nove Ângulos pode parecer um mito para muitos, mas para outros, ela é o coração pulsante da escuridão moderna, e ignorá-la pode ser o erro mais perigoso.